Aleluia, glórias a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero saudar os irmãos também que nos acompanham por esta live. Que Deus venha abençoar você no seu lar, na sua casa, no trabalho, aonde quer que você esteja acompanhando. Eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. O nosso tempo ainda é bem reduzido, mas graças a Deus nós temos essa oportunidade, esse privilégio de meditarmos, de aprendermos um pouco da gloriosa palavra do Senhor. Irmão, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, a partir do versículo 13. O pastor estava aqui com vários ensinos que nós estamos estudando. É o tema da nossa escola bíblica. Também nos cultos de ensino o pastor vem trazendo sobre o Espírito Santo, as manifestações, os dons. Mas eu senti aqui de falar um outro assunto. Eu creio que na próxima terça-feira, se Deus permitir, o pastor continua com o ensino. Glórias a Deus. Eu senti de meditar com os irmãos nestes versículos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém? Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, escrevendo nesta carta, neste tema, que tem como título exortação à santidade. E quando nós falamos de santidade, nós vemos aqui no versículo mesmo: sede santo como eu sou santo. A santidade nada mais é do que a separação do pecado, a separação do mundo, que nós temos, que nós alcançamos, que nós buscamos quando nós encontramos com o Senhor. E ele começa dizendo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. E se nós formos ver, quando ele diz em várias passagens, ele cita em cingir os lombos. E se nós formos entender o que ele está referindo, se nós formos entender, é a parte da vestimenta que os homens usavam, que era a mesma coisa de pegasse a cinta, prendesse a roupa ali com uma cinta e se apertasse ali, para não ficar frouxo, apertar a cinta, para que não viesse atrapalhar quando eles fossem sair, fazer alguma atividade, fazer algum trabalho, especificamente para o Senhor. Eu até marquei aqui para ficar bem entendido para os irmãos. Significa colocar as extremidades das vestes compridas debaixo da faixa, ou prender com uma cinta
para facilitar a atividade física. Para nós entendermos a nossa linguagem de hoje, é uma coisa de alguém chegar para você: arregaça as mangas, vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho, vamos estar pronto e preparado para fazer um serviço, para fazer um algo para o Senhor. Então nós vemos que esse cingir os lombos tornou uma metáfora em estar apto, estar pronto para o serviço, para trabalhar para o Senhor. E nós, como cristãos, servindo ao Senhor, é o que nós devemos estar na nossa vida, é pronto a todo momento, a toda hora, para servir ao Senhor. E por isso que ele diz: portanto, cingindo os vossos lombos, cingindo os lombos do vosso entendimento. Esse entendimento, para nós estarmos aptos, pronto, entendendo e vivendo a palavra do Senhor. Quando ele diz o vosso entendimento, com o nosso entendimento aberto, estarmos prontos, preparados para o serviço, para o trabalho do Senhor, mas manejando bem a palavra, com entendimento, segundo aquilo que a Escritura nos ensina, nos diz a respeito em servir ao Senhor. E ele continua dizendo: com o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, além de nós estarmos prontos, aptos para o serviço, com o conhecimento da palavra, nós sermos sóbrios, moderados, contidos, temos ali um controle sobre a nossa vida, porque é nós que temos o domínio sobre o nosso corpo, sobre as nossas ações, ainda que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, mas Ele só faz aquilo que nós damos liberdade para Ele fazer, porque o Senhor nos deu o direito, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então nós temos o domínio sobre nós, sobre o nosso próprio corpo, e por isso que Ele diz: sede sóbrio, seja moderado, seja contigo na sua maneira de viver. Anda em entendimento com o Senhor, mas também com moderação, fazendo nada exagerado e também não deixando de fazer nada. Anda moderado, contido diante do Senhor. Então, além de nós estarmos fortalecidos na verdade do Senhor, estarmos fortalecidos no entendimento que é a palavra de Deus, nós devemos estar andando sóbrios, moderados, nada com a nossa mente ali tirando de si, saindo do seu real sentido, mas andando moderado, controlado, servindo ao Senhor. Então, irmãos, quando Ele chama para nós estarmos aptos, prontos para o serviço, para o trabalho do Senhor, porque nós vivemos tempos difíceis. Quantas pessoas já não estão mais prontas, já não estão mais aptas, não tem mais a vontade de estudar e aprender a palavra do Senhor, porque os dias são maus, os dias difíceis, e a pessoa às vezes se deixa desanimar, se deixa desvair, fica ali trancada na sua casa, não tem mais aquela esperança, não tem mais convicção na realidade afirmada na palavra do Senhor, porque quando a dificuldade vem, a situação adversa, parece que perde a fé, perde a esperança. Mas o apóstolo Pedro está dizendo para nós estarmos prontos para o trabalho, como filhos obedientes, não conformados com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Então, quando ele diz aqui não conformados, Paulo escrevendo a Romano, ele diz também: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E nós, em outro tempo, em uma outra época, nós vivíamos nessa situação. Nós vivíamos conformados com este mundo, a vã maneira de viver. E agora, como ele está aconselhando, como filhos obedientes,
que agora nós servimos ao Senhor, e andando em obediência, em temor a Ele e a sua palavra, como filhos obedientes, não conformados com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância. Então essa característica, irmãos, ela pertencia à nossa velha natureza, ao nosso velho homem, e muitas pessoas vivem ainda nessa situação, porque a palavra concupiscência, segundo o dicionário, ela diz: é uma cobiça por bens materiais, um anseio pelos prazeres sensuais, cobiça natural do homem pelos bens terrenos, consequência do pecado original e que produz desordem no sentido e na razão. Porque quando nós vemos muitas pessoas andando no erro e ela afirma que está fazendo certo, que a pessoa está andando num caminho a qual é a vontade da sua carne, os seus desejos carnais, naturais, ali que é consequência do pecado original, todo homem nasce diante dessa situação, até a ele encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até tiver um encontro real e verdadeiro com Cristo, a pessoa anda neste engano, nessa vã maneira de viver, com a cobiça, com os bens terrenos, pegado tudo aquilo que satisfaz os seus prazeres, os seus desejos carnais. E tudo isso fazia parte da nossa velha natureza, não vos conformando com a concupiscência que antes haviam na vossa ignorância. Nós andamos dessa maneira porque nós não conhecíamos o caminho, nós não sabíamos aquilo que era certo, aquilo que é errado, nós andávamos segundo o nosso sentido, segundo as nossas razões, segundo aquilo que nós achávamos que era e não era certo, aquilo que muitas das vezes agradava a nós e Deus de maneira nenhuma. Mas hoje, quando nós entendemos e conhecemos o real sentido da palavra, e conhecemos a Cristo, tivemos um encontro com Ele, Ele fez de mim e de você uma nova criatura. Mas agora, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Nós vemos, é uma palavra, parece um pouco forte, mas é uma realidade para cada um de nós, é uma realidade para aqueles que servem a Cristo. Sede santo como aquele que vos chamou. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é santo, nenhum pecado há nele, e nós, homens cheios de falha, pecamos, erramos. Ele próprio diz: se qualquer um de vós disser que não peca, é um dos maiores pecadores, porque já está mentindo. Nós somos sujeitos a falhar, a errar, a pecar, e às vezes um deslize do nosso pensamento, às vezes um desejo da nossa carne, às vezes num olhar, nós pecamos contra o Senhor. Mas Ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então o que Ele está dizendo não é para nós prestarmos aqui uma reverência, um culto, uma adoração em santidade ao Senhor somente aqui no culto, aqui na igreja, nesse período de 1 hora. É em toda a nossa maneira de viver, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na rua, por onde quer que nós andarmos separados do pecado e do mundo. Nós vivemos no mundo, nós passamos por ele, vivemos nele, mas nós sabemos que não pertencemos a ele, porque o Senhor nos transformou, Ele nos lavou, Ele nos comprou através do teu sangue na cruz do Calvário. Então, por isso, para nós andarmos em santidade, como Ele é santo. Então, muitas das vezes nós andamos, servimos ao Senhor aqui na igreja, chega em casa, chega no trabalho,
é tudo diferente, a nossa maneira de viver, de falar, de se comportar. Por isso que ele diz: em toda a vossa maneira de viver, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e ainda mais nós somos o representante de Cristo aqui na terra, eu e você, a cada um de nós, aquele que o Senhor chamou, que lavou no seu sangue. Depois ele diz: agora ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, a partir da sua chamada, da nossa conversão, agora nós temos um compromisso de pregar a palavra do Senhor a todo momento, em todos os lugares, e por isso nós precisamos andar como Ele é. Aleluia, glórias a Deus, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então esse santo aqui não é que nós temos que se transformar em um anjo, não se contaminar com ninguém, chegar perto de ninguém. Isso não é a santidade. A santidade é estarmos separados para o Senhor, separados do pecado. Muitos acham que a santidade é ficar separado do irmão, de outro, daquilo, se trancar, ficar ali isolado de todo mundo. Ah, eu sou santo, eu sou crente, ninguém me toca, eu sou melhor do que isso, do que aquilo. Mas o Senhor disse para nós termos comunhão uns com os outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que a santidade vai fazer eu separar do meu irmão? Eu tenho que chegar cada vez mais próximo do meu irmão. Ainda que nós estamos aqui em isolamento, não pode abraçar, não pode apertar os irmãos, mas em comunhão em espírito nós temos uma plena liberdade, uma comunhão um para com o outro. Então a santidade se aproxima o homem um do outro, se aproxima de Deus, e o Espírito Santo tem liberdade sobre a nossa vida. Então a santidade não separa ninguém do outro e não deixa ninguém melhor do que ninguém, porque em espírito, em Deus, diante do Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Diante dele nós estamos todos no mesmo patamar, todos no mesmo nível. Diante do olhar do Senhor, quem faz a separação é o homem, a mulher que tem a discriminação, que olha e quer olhar com os seus olhos e julgar com aquilo que vê. Mas o Senhor, que conhece a nossa mente, o nosso coração, que esquadrinha Ele, diante dos olhos do Senhor nós somos todos iguais, todos a mesma coisa, a mesma situação, e queremos ir morar no mesmo céu. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. O que nós devemos fazer é ser de santo, porque Ele é santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se invocais o Pai, aquele que sem acepção de ninguém, de nenhuma pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então o Senhor não julga no coletivo, todos iguais, no mesmo patamar. Não, o julgamento dele é individual. A salvação também é individual. Então a cobrança também é individual. Não adianta eu querer clamar e orar pela salvação da minha esposa. A salvação dela vai ter que buscar, e a minha eu também tenho que lutar e tenho que buscar. A nossa salvação individual. E por isso a nossa cobrança e o julgamento diante do Pai também é com cada um separadamente. Então aquele que vai sem acepção de pessoas, julga cada um segundo a sua obra, segundo o seu trabalho. Andai em temor, sentimento de profundo respeito e obediência. Então a palavra temor é um sentimento de profundo respeito e obediência ao Senhor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, enquanto nós estivermos caminhando, servindo ao Senhor, adorando a Ele, para nós andarmos em temor, um sentimento profundo de respeito pela palavra do Senhor, pela vontade dEle, e em obediência a Ele. Aí eu consigo ser julgado ali pelas minhas obras, com meus frutos, as minhas obras dando fruto,
o Senhor abençoando e confirmando e julgando segundo a obra de cada um. Então Ele olhando para mim, julgando, vendo a minha vida, eu andando em temor diante dEle, em sincera obediência e um sentimento de profundo respeito pelas coisas de Deus, por aquele que é santo, por aquele que nos chamou, por aquele que nos resgatou pelo teu sangue. Eu andando em temor diante dEle, irmão, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, pode estar tudo acontecendo mal ao redor, mas eu temendo ao Senhor, aleluia, nada há de vir que foge do controle do Senhor, porque Ele está me vendo, Ele está sondando, Ele está cuidando, e eu estou em temor a Ele, e Ele está olhando para mim, porque Ele está cuidando de cada um individualmente, Ele está julgando, cuidando, livrando, abençoando, abrindo as portas, fazendo maravilha, um por cada um, cuidando separadamente de cada um de nós, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então nós vemos que não foi coisas corruptíveis que nós fomos comprados, foi pelo precioso sangue de Cristo, a qual foi vertido na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós, ainda que estava tudo isto revelado ainda antes da fundação do mundo, mas para que nós em outro tempo estávamos distantes, separados, destituídos da glória de Deus, mas por amor de nós, por amor de você, por amor de mim, por amor de cada um de nós, por amor de cada um de vocês que está nos acompanhando, que nos está nos ouvindo, Ele se manifestou nos últimos tempos, através do seu Filho na cruz do Calvário, trazendo a salvação a toda a humanidade, sem acepção de pessoas, sem escolher ninguém, bastava somente nós chegarmos diante dEle. Basta somente nós se entregarmos diante dEle, oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, entregar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante dEle, porque Ele que tem cuidado de nós, porque por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então muitos têm fé em tantas coisas, têm a esperança em muitas situações, mas a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor, a nossa convicção é o Senhor, a nossa certeza, a nossa paz, o nosso descanso, o nosso refrigério é o Senhor. E aquele homem, aquela mulher que não conhece a esse Jesus, ele está sofrendo, está padecendo, está angustiado, está aflito, está sem esperança, perdeu a fé, perdeu a convicção, não sabe o que vai fazer, o que vai resolver, está com a esperança na vacina, na medicina, na solução, está esperando isso, esperando aquilo, e espera no governo, isso e aquilo, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que derramou o seu sangue por cada um de nós, que cuida individualmente de cada um de nós, que estabeleceu esse plano de redenção, de salvação, para todo aquele que se chegar diante dele. Então nós temos essa liberdade, nós estamos dentro desse projeto. Então seja santo como Ele é santo, em toda a sua maneira de viver, aonde quer que você esteja, aonde quer que você anda, que o Senhor possa estar contigo. Então nesses últimos tempos, irmãos, os dias são maus, os dias são difíceis, o dia de pranto, o dia de choro, o dia de angústias, mas nós sabemos que a nossa esperança é o Senhor.
A nossa esperança é o Senhor. A Bíblia diz que Ele tem um novo céu e uma nova terra preparado para cada um de nós. Ele diz que vai vir buscar a sua igreja. Ele diz que vai vir arrebatar o seu povo, a sua noiva. Então a nossa esperança está no Senhor. Descansa nele, confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor e descansa, porque é Ele que está cuidando individualmente de cada um de nós. É Ele que sonda o nosso coração, é Ele que caminha conosco, e a nossa confiança estando nele, pode vir o que vier, a nossa fé não vai ser abalada. Nós podemos chegar ao fim do nosso combate aqui na terra, da nossa caminhada, mas nós devemos guardar a nossa fé para encontrar com o Senhor, receber da mão dele a nossa coroa de glória. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. As horas já se passaram. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe.